e acho bom o senhor não aprontar, porque o senhor não presta. Você não vale o orixá que você carrega no seu ori. Eu sei bem quem você é. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flix, este canal onde você manda a sua história e eu explano ela pra todo mundo como uma digníssima filha de mãe Manjá. Tudo bom, mames? Antes de começar, hoje eu tô utilizando o nosso brinco de folha de Oxóssi. Eu quero perguntar se você utilizaria este brinco. Esse brinco você encontra no nosso site belezadepadilha.com.br. E também lembrar você que agora, domingo, dia 18 de agosto, ó, tô ficando sem voz, teremos a segunda edição da Marcha para Exu. E se Exu quiser e permitir, eu estarei lá para poder tirar muita foto com vocês, para poder conhecer, pra gente poder conversar, poder se enturmar e principalmente louvar muito Exu, agradecer a essa entidade magnífica que tanto ajuda a gente. E agora sim, que comecem os Relatos Flix. Hoje temos uma coletânea de relatos de membranos do canal, então se você quer ter prioridade na leitura dos seus relatos, membrane-se você também. Romãozinho. Boa noite, Mãe Pérola, tudo bem? Espero que sim. Hoje quero contar uma história que a minha avó me contava quando adolescente, que por sinal é um relato verídico e arrepiante no meu ponto de vista. Ela conta que lá no interior do Nordeste, bem antigamente, morava um casal e seu filho, já com seus 10 anos, e que era muito maldoso. O pai trabalhava na roça e a mãe cuidava da casa. E todos os dias, ao meio-dia, ela enviava o menino para levar o almoço para o pai. Então, um certo dia, ele comeu toda a carne e só deixou os ossos. E ao chegar na roça, o pai perguntou o que era aquilo. E ele, com mentiras, disse ao seu pai que sua mãe havia comido toda a carne com outro homem. Gente, isso não é filho, não. Isso aqui é uma representação do mal na terra. Oxê. E tinha mandado somente aquilo para o pai. Então o homem, com muita raiva, seguiu para casa e ao chegar começou a desferir muito golpes de faca na esposa. Ela pedia ao seu filho que falasse a verdade, mas ele não falava. Então, ela, ao ver que estava indo de arrasta para cima, disse: "Tenho fé em Deus, meu filho, que você correrá as 7 freguesias." Essa questão das 7 freguesias significava as 7 cidades. E então, ela desencarnou. Romãozinho ainda era novo, e ele andou por 7 cidades aprontando todas com as pessoas, e por isso deram a ele o nome de Romãozinho. A minha avó diz que o espírito do Romãozinho sempre quase enlouquece moças, joga pedras em cima de casas, terra dentro das casas, mas joga até bosta de vacas dentro da comida, e dizem que até hoje ele ainda se vê. E encontram muitos relatos nas cidades mais pacatas. Eu acho que essa mãe era bruxa, porque ela amaldiçoou ele ali na hora da morte. E pensa na potência que essa maldição não pega, né? Porque você está ali no momento do seu desencarne e aí você profere essas palavras de poder. Mulheres geralmente têm essa potência de geração. Romãozinho aprontou e o castigo veio a galope. Relato sem título. Esse relato aconteceu em 2018. Lembro que foi no final do mês de janeiro. Não me recordo bem o dia, mas foi entre o dia 30 ou 31, porque não demorou que tudo acontecesse. Eu tive um sonho que me marcou muito. Eu trabalho num supermercado e lá tenho colegas de trabalho muito queridos. Entre eles, tem uma colega que é mais do que colega, é uma amiga maravilhosa que ganhei trabalhando por lá. Eu sou um bandista. Não tenho um terreiro que frequento, mas sou um bandista. E essa minha amiga é evangélica. Conversamos muito sobre nossas religiões. E sempre que conversamos, ela sempre fala: "Amiga, dentro da Bíblia fala isso, isso e isso. E então, sua religião não está errada. Só muda a forma de falar. O contexto acaba sendo igual." É uma menina muito iluminada e transmite muita paz. Enfim, no final do mês de janeiro, sonhei com 3 velórios. Os cortejos para o sepultamento saíam 3 caixões juntos, só que cada um pertencia a uma família diferente.
O primeiro caixão que saía era de um familiar da minha comadre. Neste caixão, ele estava fechado e eu não conseguia ver quem estava dentro. O segundo cortejo para o sepultamento era um caixão que pertencia, eu tô com a língua presa, que pertencia a um familiar meu. O caixão estava fechado e eu também não conseguia ver quem estava dentro. O terceiro cortejo, parando no sepultamento, era um familiar dessa minha amiga do trabalho. Era o único que eu via com a tampa aberta e eu conseguia ver um homem dentro do caixão. Acordei desse sonho me sentindo muito angustiada, triste, e já era hora de levantar para ir trabalhar. Eu fui trabalhar, mas fui trabalhar com um aperto muito grande no peito. Quando cheguei no trabalho, encontrei minha amiga evangélica e falei, sonhei com você. E ela disse, bom ou ruim? Eu comecei a chorar e falei, não foi bom. E não sei o porquê tô tão angustiada. E contei para ela o sonho. Eu disse, vamos orar para que não seja algo ruim. Nem sempre sonhar com a morte significa que alguém vai morrer. Mas ore, amiga, e vigia. E contei esse sonho também para minha comadre. Pérola, não demorou muito tempo desde esse sonho. No dia 10 de fevereiro de 2018, esse dia ficou marcado na minha vida. Eu fui trabalhar, encontrei minha amiga, trabalhamos o dia todo. Ela me disse que estava sentindo um aperto estranho no coração. Quando estava perto dela ir embora, ela recebeu uma ligação pedindo para ela ir para casa urgente. Eu não vi quando ela foi embora, e o primeiro sonho se concretizou. O único caixão que vi aberto e tinha um homem dentro, pois bem, Pérola. O irmão dela, conversando com o tio que estava arrumando o telhado, simplesmente resolveu subir e escorregou e caiu de uma altura de 6 metros de altura. Ele veio a falecer. Alguns meses depois disso, veio se concretizar o segundo caixão, que era alguém da minha família. Minha prima, ela teve uma parada cardíaca e veio a falecer. E a se concretizar, que foi a cunhada da minha comadre que descobriu um câncer e não demorou muito e veio a falecer. Infelizmente, eu tenho esse tipo de sonhos algumas vezes. Os 3 caixões que eu vi era um de um familiar meu. Um era de um familiar meu, o outro da minha amiga evangélica e o outro da minha comadre. Tudo em menos de 6 meses. Tenho outro relato que vou intercalar neste, que é sobre a minha amiga evangélica. Ela ficou muito tempo triste, apática, mas sempre que alguém precisava de uma palavra amiga, lá estava ela com a sua doçura. Nós duas sempre conversamos e um dia ela falou que a mãe dela parecia que tinha morrido com o irmão. Sempre pegava ela ajoelhada orando. Um belo dia, eu de novo com o velório. Eu sonhei que eu estava no velório do irmão da minha amiga evangélica. E no sonho eu falava pro pessoal, vamos deixar só os familiares se despedirem do rapaz. Daqui a pouco vão sepultar ele. E todo mundo saía, até eu ficava, só os familiares. Aí eu ouvi o rapaz dizer, mãe, por que a senhora chora tanto, mãe? Eu tô bem. Onde eu tô não tem dor, não tem sofrimento, mas eu sofro vendo a senhora sofrer. Então para de chorar, mãe. Depois disso, eu acordei. Cheguei no trabalho e falei, amiga, eu sonhei com você. E ela me disse, ai meu Deus, se for coisa ruim nem fala. E eu disse, não amiga, é um recado do seu irmão. Eu contei o sonho para ela e ela chorou e disse, eu acredito nisso que você tá falando, amiga. Uma irmã da igreja falou para minha mãe parar de sofrer, que o Senhor estava falando que ele estava bem e que logo ia ter outra confirmação. Agora você vem contar esse sonho. É a confirmação que Deus falou. Eu vou contar para minha mãe. No outro dia, ela me falou que a mãe dela se ajoelhou quando ela contou e falou como se fosse uma oração agradecendo a Deus por mais essa prova de amor, do amor dele por ela, trazendo mais esse alento para a alma dela que estava dilacerada. Ela falou chorando, eu prometo, meu filho, não vou mais chorar, só orar. Quando ela me falou isso, meus olhos encheram de lágrimas. Eu não vou chorar porque senão eu vou borrar tudo aqui todo mal. Quando ela me falou isso, meus olhos encheram de lágrimas e fiquei grata à espiritualidade por poder trazer alegria e conforto mesmo para pessoas de religiões diferentes, onde eles têm outras crenças. Obrigada por ler o meu relato, Pérola. Axé, sua linda anônima. Anônima, membrana, mas anônima. É, minha irmã, que sonhos absurdos assim, né? É uma mediunidade que ela é tão linda,
A questão, hoje em dia, o que eu busco de conhecimento a respeito dos sonhos premonitórios é tentar ver se existe algum recurso. Eu não tenho essa característica, tá? Diga-se de passagem, não tenho essa mediunidade. E algum recurso, eu gostaria que pessoas que têm essa característica mediúnica passassem a fazer os seus estudos para ver se eles podem ter o controle sobre essas previsões que vêm, para que eles possam ter uma usabilidade ostensiva nessa mediunidade. Porque às vezes pegar recados perdidos, aleatórios, pode ser que você perca a oportunidade de estar passando essa informação para quem necessita dela. Então, se eu tivesse essa mediunidade, eu partiria para esse lado dos estudos. O dia que o Exu Caveira salvou o meu filho. Oi, Pérola. Meu nome é Dani, tenho 44 anos e sou mãe de 5 filhos. Já sou avó de 2 lindas. Esse ano ainda vai nascer mais 2. Família grande. Axé, que bênção na sua família, hein, meu amor? Esse relato aconteceu em novembro do ano passado, 2023. Fui em uma gira de Exu e recebi o seu caveira com um charuto que ele fumava na hora. Ele me deu e falou: guarda, na hora certa você vai saber para que é. Fui para casa. 2 dias depois, meu caçula amanheceu passando muito mal e eu, desempregada, não tinha nem mesmo R$1 no bolso para socorrê-lo. Fui para a cozinha, acendi uma vela, coloquei um copo de água e comecei a rezar para o meu anjo da guarda que mandasse alguém com um carro para eu poder levar o meu pequeno no pronto-socorro. Ele tem imunidade baixa, então quando ele fica doente é sempre motivo de preocupação. Continuei rezando e clamando por ajuda. Estava desesperada, sem saber o que fazer. Foi então que eu escutei: acende o charuto e passa fumaça no menino. Assim eu fiz. Pérolinda. Foi instantâneo. O meu pequeno adormeceu e meia hora depois acordou como se nada tivesse acontecido. Sentou na cama e falou: o meu gato tá tentando entrar, raspando a porta. Foi instantâneo. Meu pequeno adormeceu e meia hora depois acordou como se nada tivesse acontecido. Sentou na cama e falou: mamãe, não tem nada para comer não, é? Dei o almoço para ele e me assustei de ver como ele se alimentou bem. Foi então que novamente eu ouvi: eu não disse que você saberia usar na hora certa? Pérolinda, eu tenho um amor, respeito e carinho tão grande por esse Exu. Estou em desenvolvimento e ainda não conheço o meu Exu. Conheço minha pombagira, Dona Mulambo, que eu amo tanto quanto. Esse é só mais um dos meus relatos. Sou membro do canal e amo seus vídeos. Beijos e que Manhã Sã te abençoe. Sua linda Dani. Olha que top, cara, esse relato. Você vê? Exu gosta de criança sim. Exu gosta de criança. Exu intercede por criança, cuida de criança. Não tem nada dessas coisas que Exu odeia criança. Tem, assim, ó. É uma característica pessoal. O que eu acredito que tenha acontecido é que as pessoas devem ter visto aí, talvez, uma vez um Exu que não gosta de criança, um outro Exu que não gostava de criança, e aí generalizaram de que todos os Exus não gostam de criança, todos os Exus não estão nem aí pra criança, e não é bem assim não, tá? Por exemplo, a minha pombagira, Dona Maria Padilha, não gosta de criança, mas o Exu Tranca-Ruas da nossa família, ele gosta de criança. Então, são características que são pessoas, como tem pessoas vivas que não gostam de crianças e pessoas vivas que gostam de crianças. Enfim, não vamos generalizar. Muito obrigada, Dani, por mandar o seu relato de milagre, porque pra mim isso aqui é um milagre. Exu Capa Preta socorreu o meu irmão. Eu sou médium desde criança, mas relutei muito para aceitar essa situação. Desde muito cedo, eu vejo e ouço os espíritos. Algumas vezes desdobro e vou até lugares ao encontro de pessoas. Não sou um bandista, mas tive contato na infância, pois minha madrinha é da religião. Encontrei seu canal há pouco tempo e ele tem me ajudado muito. O Exu Capa Preta socorreu o meu irmão. O que irei relatar aconteceu no final do ano passado. Iríamos viajar para passar o ano novo na Bahia. Meu marido tinha programado a viagem para 5 horas da manhã. Dormi tarde esse dia. Quando acordei, vi uma entidade que parecia uma cigana ou uma pombagira, não sei diferenciar. A sua roupa era vermelha com detalhes brancos. Ela me disse assim: levanta, vamos trabalhar, que tem gente sua precisando de você. Eu não entendi nada.
No plano físico, meu marido também estava me acordando porque pretendia pegar a estrada antes do horário programado. Isso era 1 hora da manhã. Eu levantei meio atordoada e, como as malas já estavam no carro, rapidamente partimos. Olhei no meu celular e meu irmão tinha mandado mensagens para mim. Tudo isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Ele estava bastante alcoolizado e alterado. Quem? O seu irmão? Eu espero que seja o seu irmão. Mandou inúmeros áudios e mensagens de texto sem nexo. Eu estava na estrada lendo e ouvindo as mensagens e me preocupando com a situação dele, com receio de algo acontecer. A entidade voltou a surgir na minha mente, agora acompanhada com o Exu Capa Preta. Ele não. Ela falou comigo e nem com ele. Tá assim, ele não, ela falou comigo e nem eu com ele. A moça me disse que eu já havia visto o Exu Capa Preta. De fato, isso aconteceu quando eu era muito jovem e foi bem rapidinho. Ele só me olhou na rua de longe e eu olhei também. Daí então sumiu. Ela também me disse que eles iriam até a casa do meu irmão para apagar ele, como uma forma de ajudá-lo. O fato é que pelas mensagens dava para ouvir o gato miando muito. A moça disse para mim que era porque eles estavam lá, as entidades, e esse gato, que já foi da rua, via os dois. Ela pediu para eu me concentrar. Foi aí que eu vi o Exu Capa Preta e a moça na casa do meu irmão. Ele pegava vários espíritos e miasmas do local e colocava eles em sua capa, como se sugasse todos eles. Nisso, o gato miava muito. Terminaram o trabalho e a moça disse que meu irmão iria saber que eles estiveram por lá. Eu presumi que era para que eu contasse. Também disse que era para o meu irmão ir ver o Capa Preta num terreiro. No outro dia, contei para o meu irmão, que ficou assustadíssimo e me disse que havia colocado água para fluidificar, que estava com um gosto e cheiro de álcool no dia seguinte. Estava tão forte que quase jogou fora. Ele acredita que Exu seja seu guardião. Eu não sabia, mas ele me disse que sempre pede proteção a Exu e eu acredito que ele chegou naquele dia. Eu achei isso tudo muito impressionante. Nem sei quem é a moça e também não sei se o Exu Capa Preta também é meu guardião. Foi tudo tão tumultuado que não perguntei sobre isso para as entidades. Tenho estudado sobre Exu Capa Preta e confesso que me identifico com a sua energia. Ando até ouvindo alguns conselhos. Outro dia me intuiu para utilizar cachaça como limpeza no local do álcool gel, passando a cachaça nas mãos, já que eu absorvo muitas energias e até adoeço. Não sei se isso procede. Procede sim, meu amor. Uma vez, eu tomei um pouco de vinho em uma festa e percebi uma risada na minha mente. Estava tão incomodada, foi aí que a moça disse que ria para dispersar as energias ruins, que não era deboche. Eu prometi a ela que não beberia mais e isso já tem mais de 1 ano e meio. Acredito que seja a mesma moça que ajudou o meu irmão. Gratidão por contar o meu relato. Ah, e o meu irmão não foi ao encontro do Exu. Ainda está assustado e com medo da bronca. Isso. Não julgo, viu, o medo do seu irmão. Eu também teria. A gente sempre tem, né? Depois que a gente faz merreca, como eu falo, Exu vem arrastar nossa cara no asfalto. Ninguém merece, né? Então se a gente pode evitar, evitemos. Enfim, obrigada por mandar o seu relato. Tinha algumas palavras que estavam trocadas. Eu não sei se você percebeu que eu acabei lendo um pouco meio que travada. Não sei se eu li certinho todo o relato. Espero que sim. Mas surreal, hein? Muito boa essa mediunidade. Você deveria ir para um terreiro. Aí, para mim, você deveria ir para um terreiro. Trabalhar e poder ajudar outras pessoas. Porque isso é uma mediunidade maravilhosa, viu, minha irmã? Parabéns, muito axé. O dia que Ansan atendeu o meu apelo. Eita, você sabe que vendo esse título assim, eu não sei se eu me preocupo ou se eu me alivio. Porque Ansan também, tem uma mão pesada, entendeu? Ela tem uma mão pesada e ela não sabe que a mão dela é pesada. Isso é complicado. Mais uma vez, uma história de que estou no caminho certo. Meu filho, Isaac, de 8 anos, tem um nódulo da tireoide, que há 1 ano atrás estava com 1 centímetro, e este ano, após alguns exames, descobrimos que cresceu e está com 3 centímetros. Ai, Perolinda, imagina o meu desespero. Corremos atrás de biópsia, como nos foi orientado pelo médico, mas aí é que começou o sofrimento. Por ser uma criança de 8 anos, não conseguimos laboratório para a realização do exame. Isso em março. Isso desde março, e já estamos em agosto de 2024.
Meu filho é autista nível 1 de suporte. E depois de um dia na saga de um lado para o outro procurando o laboratório para realizar a biópsia, ele teve uma crise e ficou agitado, se batendo, chorando e dizendo que não queria mais sair de casa. Eu engoli meu desespero, abracei ele e esperei a crise passar. Depois que ele se acalmou, fui para a cozinha e aí sim desabei. Chorei, acendi uma vela, um copo com água e comecei a rezar. Clamei por Yansan e disse: minha mãe Yansan, você é mãe como eu. Abre os meus caminhos. Me mostra uma solução. Eu não sei mais o que fazer. Voltei para o quarto para ficar ao lado do meu filho e o celular então tocou. Era do convênio avisando que ele passaria por uma avaliação médica por um especialista no caso dele. Levei ele na consulta e Perolinda, o médico, disse: aqui em Guarulhos, cidade onde moramos, não temos laboratório, mas eu tenho um consultório na Vila Mariana e eu mesmo vou realizar o exame. Para que eu choro, amiga. Meu alívio foi instantâneo. Estamos realizando alguns exames necessários para a realização deste mesmo exame. Em breve volto para contar o resultado. Gratidão por mais uma vez ler o meu relato e que Mãe Yansan te proteja. Em breve volto para contar outros relatos. Até breve, muito axé para você e toda a sua família. Axé, minha irmã, e que toda a espiritualidade abençoe também a sua família. Que relato, hein? Gente, esse é um poder de Ofô, hein? Olha, mulher, o poder da tua oração potente, hein? Deveria fazer todos os dias, ó, todos os dias fazer todas as orações de todos os tipos, todo momento, que vai com certeza ser ouvida. Axé, salve sua força. Um Exu Sem Nome, parte 2. Eu já li aqui no canal o Exu Sem Nome, parte 1. E a parte 2 foi me encaminhada até que rápido, só que ela tava com muitos erros de digitação ou corretor. Enfim, tava de um jeito que não dava para entender. Eu já tinha tentado gravar algumas vezes e não tinha conseguido editar também. Não tinha conseguido corrigir, né, no caso, o relato. A Membrana falou que corrigiu o relato e eu vou tentar fazer a leitura agora. Espero que dê pra ler, porque parece muito babadeiro. Boa noite, família do Axé. Como prometido, lá vamos nós para a parte 2 do relato. Então se segurem, pois sei que vai ser um pouco polêmico e também sei que os membros do grupo que são do Ilê vão entender. A confusão foi tão grande que nem eu entendi o que houve muito bem. Mas bora pro relato. Antes de começar, vou explicar algumas coisas que ficaram confusas no primeiro relato. Tenho 39 anos e a espiritualidade se aproximou de mim quando eu tinha quase 14 anos. Segundo, sou uma médium sem visão e audição, bloqueio total. Terceiro, quando citei no primeiro relato que ficava presa no chão e não conseguia bater não conseguia bater cabeça para a casa e orixás regentes ou a mãe e o pai do local, era como uma incorporação com vidência. Parecia que a gravidade me prendia no chão. Mas no meu caso, era o caboclo arruda. Isso se dava ao fato de eu ser muito nova e não conhecer absolutamente nada sobre a religião. Quarto, cada lugar que passei no decorrer dos anos e que achei que ficaria após cada saída, descobria coisas que praticavam que eu nunca iria ou irei concordar. Quinto, tenho pavor de galinha, pois apanhei aos 10 anos com uma galinha por não conseguir matar e limpar. Aí nasceu a minha fobia. Caraca, menina. Menina, mulher. Enfim, compreendo. Agora bora pro relato. Enfim, chegou o dia do corte dos Exus da casa. Foi aproximadamente 25 filhos em obrigação. Aproximadamente uns 40 baixos ou mais. Não sei o que 40 baixos ou mais para o corte de Exu. Entendeu? Tá 40 baixos. O que é isso, gente? Como assim mais ou menos uns 40? Bichos, deve ser. Deve ser bichos. Tá vendo o meu problema? O corretor trocou bicho pra baixo. Gente, esse corretor, eu falo que ele é do demônio. Meu Deus. Eram aproximadamente uns 40 bichos ou mais pro corte de Exu. Devido a isso, a minha mãe precisou chamar um outro ogã de corte para ajudar na função. Como eu sou Iabacé, pedi para minha mãe que fosse a última a fazer os agrados para Exu, pois as coisas da cigana eu já havia feito bem cedo, quando eu cheguei, pois precisava cuidar da alimentação de todos. Afinal, foram 2 dias de função e ela concordou, até porque para mim era um momento muito especial, pois eu nunca consegui fazer nada para Exu usando o seu nome. Então era especial demais para mim, a um nível que não sei nem explicar. Chegando a minha vez, do nada o ogã de corte me chamou para eu ajudar.
deu a maluca e um piti daqueles, porque estava com fome. Observação, o almoço já estava pronto desde o meio-dia. O que eu estava fazendo era o jantar. Então, depois do chilique do Ogã, minha mãe ficou nervosa e acabou perdendo o foco, pois não é comum as casas fazerem cortes coletivos para Exu de médiuns da casa. Mas a nossa mãe abre esse espaço anualmente para que o custo para os filhos seja mínimo, até porque cortar para Exu acaba gerando ebó, entre outras coisas, automaticamente que custam caro. E ele descobriu que não ia receber nada, pois era uma ação sem fins lucrativos da casa. O Ogã, por ter muitos anos de santo feito, é muito requisitado para cortes e costuma ser remunerado por isso, pois o mesmo tem uma agenda cheia, ele é bom no que faz. Isso sem falar que ele não gosta de mim, né? Mas isso outro dia eu conto o motivo. Quando chegou a minha vez de preparar as coisas, ele começou a reclamar e resmungar. Minha mãe não pensou no momento e acabou pedindo que minha filha carnal, que é da religião, fosse fazer os agrados para mim. E pérola, do nada, eu saí da cozinha sem saber disso. Parece que algo me atraiu para fora. Dei de frente com a minha mãe e disse: mãe, agora eu vou fazer as minhas coisas para Exu, já que as coisas da cigana eu fiz quando eu cheguei. E ela me respondeu: filha, como está muito atrasada a função, o pai Ogã está com pressa e pedi para sua filha para fazer para você, só para adiantar. Irmãos, não sei dizer muito bem o que eu senti, mas eu fiquei estática por um instante e ela disse: filha, almoça logo por causa da sua glicose. Eu peguei o prato calada e do nada eu disse: por que ela tá fazendo as minhas coisas? Só que a voz que saiu, pérola, não era minha. É o Exu? A minha mãe respondeu: ela é sua filha e não vai pedir nada de mal para você. E novamente eu disse, mais alto e com uma voz mais grossa e rouca: por que ela tá mexendo nas minhas coisas? Nesse momento, o Ogã se aproximou e disse: já começou a frescura das abiãs? A minha mãe disse a ele: cala sua boca agora. Exu veio mostrar o que é dele. E minha mãe disse: vai lá e faz o seu jeito. Todos olharam e de repente eu me dei conta que estava na cozinha fazendo as coisas. Como já havia falado no início, eu tenho pavor e fobia de galinha. Eis que chega a hora de cada um pegar seu frango e eu só olhava querendo sair correndo. Como todos sabem que eu tenho medo. Alguns irmãos se ofereceram para segurar e uma irmã de santo que eu amo muito disse: irmã, sei que você tem medo, deixa que eu seguro. Pérola do mar. Fui novamente tomada por uma coisa inexplicável. Peguei a minha galinha, coloquei debaixo do braço e só ouvi a minha mãe dizer: vai na frente, filha. E riu. Eu me lembro de ouvir minha mãe dizer: hoje tem alguma coisa errada acontecendo, mas Exu é por nós nos dias de hoje. Não sei explicar, mas parecia que iam roubar a minha galinha. Olha, sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu, mas de cara o primeiro corte foi o do meu Exu e a minha mãe disse: vamos cortar logo para esse rei impaciente, porque ele é briguento e se continuar assim vamos ficar sem Ogã, né? E pelo jeito, Exu está tentando mostrar alguma coisa que eu ainda não consegui entender. Assim correu a função, e quando acabou, o Ogã me olhava de uma forma estranha, e eu toda sem graça, sem entender. Saí e a minha mãe veio conversar comigo e disse: filha, me desculpa por não entender a sua ligação com seu Exu. Um nome não é nada quando a ligação vem de outras vidas, né? E vocês dois estão ligados de uma forma que eu não imaginava, e poucas vezes vi na minha vida. Olha, filha, ele é homem de justiça. Foi nesse momento que eu perguntei por que o Ogã estava me olhando. E ela me disse: filha, o Ogã foi cumprimentar o seu Exu e ele disse: nunca mais fale, olhe ou ao menos chegue perto da minha filha e da filha dela, ou das crianças que aqui estão no dia de hoje. Eu sou Exu Rei e não sou bagunça. O que estão aqui hoje estarão até irem embora sob a minha guarda. E acho bom o senhor não aprontar, porque o senhor não presta. Você não vale o orixá que você carrega no seu ori. Eu sei bem quem você é, o que você gosta de fazer, mas eu sou Exu, e comigo quem deve paga e quem merece recebe, e não vai passar de hoje. Antes o Exu foi embora e disse à minha mãe: olha, babá, na noite escura de hoje fique atenta, pois essa criatura vai aprontar. E foi embora. E para variar, eu terminei novamente com vergonha, né? Com o fim das funções, houve uma pequena comemoração, somente com os irmãos, e esse Ogã bebeu como se não houvesse amanhã e começou a aliciar as meninas da casa. O Exu reexplanou o Ogã. É isso mesmo que tem que fazer. Agora só
tenho mais elogios pra esse Exu. Passada! E pior, começou a oferecer coca, não daquela da garrafa, outra coca. Para os irmãos menores de idade. Pérola, temos muitos jovens e sempre tomamos muito cuidado com eles. E nossa mãe viu e foi aquela barata voa. Como assim foi aquela barata voa? Eu acho que isso é uma gíria, gente, eu não conheço. Ela pegou ele pelo pescoço, arrastou até a rua, bateu igual gente grande e parecia que ela era um homem. A mãe de santo de milhões. Que a gente tentava segurá-la e não conseguíamos. E o dito Ogã nem sequer conseguia se defender. Ela chamou a polícia e fomos parar na delegacia, todos vestidos a caráter. Cena de filme. Quando chegamos lá, foi impagável, porque os policiais nos deixaram passar na frente. E quando Exu é Exu... Calma, eu tô muito emocionado. Eu acho que eu tô muito emocionado. Calma aí, o Exu tava na delegacia. Ali na emoção. Vamos ler de novo juntos. Cena de filme. Quando chegamos lá foi impagável, porque os policiais nos deixaram passar à frente. E quando Exu é Exu, tá assim. A delegada era do babado. Estava com fio de contas dos seus 7 catacumbas e disse: eu sabia que hoje iria receber uma visita ilustre. E deu risada. E ficou detido por alienação de menor e assédio sexo. Vocês sabem o resto? Entre outras coisas. Enfim, Exu mostrou quem ele realmente era. Peço desculpa. Não precisa pedir desculpa pelo relato grande, amiga. Vale cada minuto de existência. Aos irmãos mais sensíveis, peço desculpas. O Ogã presente deixa claro que aquela pessoa é uma minoria. Sei que parece loucura, é inversão, mas não é. Infelizmente, é uma triste realidade que alguns terreiros estão vivendo nos dias atuais. Sim, eu compreendo, irmã, que não é uma generalização, mas é um alerta, né? Pra gente parar de santificar as pessoas do axé. Eu já passei por esse processo e tem pessoas que eu acredito que ainda precisam passar por esse processo de deixar de santificar. Atenção nos seus terreiros e casas de axé. E Pérola, na primeira parte do relato, eu percebi que a minha cigana deu seu nome, Magnólia. Foi um choque quando vi a live no YouTube, chorei bicas. Sou grata pelo espaço, grata pelas pessoas que escutaram e passam coisas semelhantes. Amo seu canal e sempre indico para quem está iniciando na religião. Nunca pare, você é luz, o ar puro e verdadeiro, pois nós precisamos de mais pessoas como você no mundo. Outro dia conto como meu filho foi parar na religião escondido de mim, já que nunca levei meus filhos. Claro, outra confusão, só que essa foi de Herê. Amiga, já tá chegando o dia dos Herê, já vai mandando os relatos de Herê, porque, cara, que top! Esse relato é digno de título de vídeo. Vou colocar esse relato no título, porque eu ia, enfim, mulher, é tudo de bom. O Exu explanou o Ogã, levou ele até a delegacia. É sobre isso. Passada, viu, gente? Olha, se você também é a favor, você coloca assim, hashtag Laroierrei. Laroierrei, porque olha, esse aí sabe reinar. Tudo bom? Tranca-Rua e Maria Padilha das Almas salvaram o meu neto. Seu Tranca-Ruas e Maria Padilha da Estrada salvaram o meu neto. Laroie, a bênção, mãe Pérola e pai Denis, que minha mãe os abençoe. Mãe Manjá abençoe, meu amor. Me chamo Helene. Minha filha passou uma gravidez com muitos problemas de família, porque a sogra dela e a família do esposo dela necessitavam aprender que o amor e respeito ao próximo, ainda que se digam evangélicos. Ah, eles precisavam aprender o amor e respeito ao próximo, né? Ainda que eles se digam evangélicos. Pois o Deus que conheço pregava amor e respeito. Quando a gravidez da minha filha estava chegando ao final, eu sonhei que meu neto nasceria dia 29 de maio e minha filha não foi no último controle por problemas familiares. Então, eu contei a ela e disse: filha, marca o médico, vai lá. Se precisar de dinheiro, eu te dou. Ela não foi, Pérola. Quando passou uma semana, ela sentiu as dores e foi ao hospital. Chegando lá, descobriu que o bebê já tinha passado da hora de nascer e que tinha engolido água. Foi aí que eu estava aqui na minha casa, no Chile, e sem saber de nada, porque só me falaram isso depois, eu fui tomada por um sono que eu não conseguia controlar. E adormeci. No sonho estava eu, seu Tranca-Ruas e Dona Padilha, bem perto de mim, e disse: vamos trazer seu neto à vida, com saúde. Confia,
Vamos ajudar ele e a sua filha. Quando eu acordei, liguei para saber como a minha filha estava e meu genro disse: ela está bem e Noah nasceu. Noah é o meu neto. Quando a minha filha pôde falar comigo, ela me contou que antes do parto um médico entrou na sala de pré-parto e falou com ela: vamos trazer seu filho, viu? E tudo vai ficar bem, não se preocupe. E assim foi o parto. Saiu tudo bem. Meu neto havia engolido água, mas isso não afetou a saúde dele em nada. Quando a minha filha passou a recuperação, já no quarto que era só para ela, e isso em um hospital público, viu? Ela foi cuidada, amparada, melhor do que em um lugar pago, eu acho. Ela foi muito bem cuidada. O médico que tinha falado com ela antes voltou e disse: te falei que ia trazer o seu bebê e tudo ia ficar bem? Quando ela me contou, eu lembrei do meu sonho e eu contei a ela. E ela me disse que não voltou a ver esse médico, risos. Eu só agradeci aos meus Exus por cuidarem da minha filha e do meu bebê. A espiritualidade é linda. Laroie, seu tranca-rua. E Laroie, Dona Estrada. Acho que é Padilha da Estrada. Obrigada por ler meu relato e um abraço. Um abraço! Muito axé pra você. Olha, esse relato tava difícil de ler, viu? Tinha muitas palavras trocadas e dava pra ver que era pro espanhol. Ela mora no Chile, então o corretor dela deve ter ficado trocando tudo pro espanhol o tempo inteiro. Imagina, gente, a dificuldade pra ela escrever o relato com o celular em outra língua. Pelo amor, gente, a dedicação de milhões. Muito obrigada por mandar o seu relato. Viu que eu falei que o Tranca-Ruas ama criança? É sobre isso. Maria Padilha tava ali? Tava. É outra Padilha, porque a minha não curte muito, não. Mas faz parte, gente. Normal. Enfim, muito obrigada por ter mandado seu relato. Sou membrana linda. Beijos. Mas se você está gostando dos relatos, se você está gostando desse vídeo, assistiu até aqui, então se inscreve nesse canal. Já vira membro também. Deixa o seu coraçãozinho, seu like pra gente, que isso ajuda a gente bastante. E lembrando, né, estou utilizando o nosso brinco da loja belezadepadilha.com.br, o link tá aqui na descrição. E para quem quiser atendimentos, eu estou abrindo aos poucos a minha agenda de atendimentos, para que vocês possam aí ter contato comigo, eu converso com as pessoas e tal. E também tem lá disponível a agenda para terapia, que pode ajudar bastante, viu, as pessoas. Então, inclusive, vai estar tudo centralizado aqui na descrição. E, gente, bora pro último relato, que vamos contar uma história de um Exu aqui no vídeo de hoje. A história do Exu Sete Facadas. Há alguns dias atrás, eu estava conversando com o Exu e ele me pediu para escrever o que ele ia contar e mandar para você. E assim estou fazendo. Relato do Exu, cara. Me respeita. Vivi no século XVIII, em outro país. Naquela época, a lei não existia. Não como hoje. As coisas eram bem diferentes. E não tive amor de pai. Fui criado apenas pela minha mãe. Um dia, aquele verme sumiu, levando tudo que tínhamos. Minha mãe ficou tão triste e depressiva que morreu de desgosto aos 36 anos. Eu, ainda criança, a enterrei no quintal de casa. Peguei o primeiro e único presente material que ela me deu, uma faca de prata, e saí de casa. Caminhei por dias até parar em uma clareira, e à luz da lua eu jurei que nunca mais permitiria que a injustiça e o sofrimento ficassem sem cobrança. E assim me tornei um caçador de recompensas. Nos anos seguintes, eu acumulei fama e medo. O meu nome assustava as pessoas que estavam fazendo coisa errada. Eu nunca ficava muito tempo em uma cidade. Viajava de um lugar para o outro, caçando gente que fazia maldade e entregando a eles a única forma de justiça que eu conhecia. Costumavam dizer que a injustiça desaparecia na base da minha faca. Quando era um criminoso sem vergonha e sem classe, eu atirava apenas uma faca. Mas quando era um desses que faziam grandes merdas, maltratavam mulheres e faziam inocentes chorar com suas atitudes repulsivas, eu fazia questão de deixar a minha marca registrada. 7 facadas. Tá aí, né, gente? Tá aí, não julgo. Não julgo porque eu confesso que no meu pensamento eu já fiz coisa pior.
Eu já fiz coisa pior, mas no meu caso eu colocava 7 facas grandes e brilhantes e na minha capa escura eu amarrava ossos dos piores pilantras que levei desse mundo. Ah, eu diria que você arrancou do mundo, né? Tutupá. Olha, eu tô virando fã já dele, gente. Antes dos 16 eu já tinha entregado à justiça 157 pessoas. Até que um dia conheci um cara que me transformou. Ele hoje é conhecido como Tranca-Ruas de Embaré. Nessa época, eu finalmente descobri o que era ter um amigo, o que era se divertir, o que era rir e brincar. Passei alguns anos viajando com meu amigo, brincando e rindo por onde passávamos. Eu finalmente estava vivendo, mas nem todos são flores. Ele era um pistoleiro e eu um mestre das facas. Um dia, nos deparamos com um homem tentando espaçosar de uma moça ainda virgem. E isso me revoltou e me fez levar a voltar à vida de caçador. Mas agora eu tinha um companheiro e aliado que facilitava a minha vida completamente. A gente fez muita gente partir naquilo que acreditávamos ser justo. E ganhamos muito bem por isso. Ganhavam, né? Muito bem por isso. Afinal, a justiça era feita assim. Cerca de 2 anos depois, em uma viagem para uma terra árida, encontrei uma bela mulher que me fez baixar a guarda. Com ela, construí uma família, parei de mandar de arrasta para cima e de caçar, e me tornei o que hoje vocês chamariam de uma pessoa digna da sociedade. Usei o dinheiro que tinha acumulado para comprar terras, viver de plantação e criação de gado. Eu era feliz, fiz uma bela casa, fiz novos amigos, homens que imploravam para trabalhar nas minhas terras e eu aceitei. Quando meus filhos nasceram, eu baixei a guarda completamente e me tornei um pai de família, desses que dedicam seu tempo todo a cuidar dos seus. Agora, eu usava meu dinheiro para cuidar da minha família e das pessoas da comunidade. Ninguém passava fome ou chorava por falta de emprego onde eu morava. E isso fez com que muita gente tivesse inveja de mim. Um belo dia, quando meu amigo Embaré foi viajar para entregar alguns dos meus animais, eu fiquei sozinho com minha família. Do nada, ouvi um barulho estranho no meio das plantações e fui verificar o que era. No momento que fiquei no meio das terras, senti uma faca atravessar meu corpo. Das costas, atingiu meu coração e depois veio mais 6 ataques. Aqueles amigos que fiz na cidade, que me imploraram por emprego, me entregaram à morte por apenas querer o que eu tinha. Assim eu desencarnei e caí no umbral. Nunca tinha visto nada tão escuro, frio e fedido. Tentei caminhar, mas parecia impossível. Eu não sabia o que fazer, até que eu vi o som de um cavalo e um brilho de armadura vindo de longe, uma luz forte que se aproximava de mim. Quando aquele brilho chegou perto, pude ver que era um homem. Seu nome era Ogum. Ogum me disse: seu fim foi injusto, mas posso te dar um novo começo, agora como espírito, mas antes preciso que faça algo por mim. Então ele me deu uma capa, um casaco como eu costumava usar, um belo chapéu preto e 7 facas. Então ele me disse: você vai caçar 7 almas. Quando terminar sua missão, eu vou te encontrar novamente. Naquele momento, ele apagou da minha mente o nome dos meus assassinos, entendeu? E tudo o que tinham feito contra mim. Me entregou a missão e assim eu fiz. Procurei um por um e os ataquei com as minhas facas, que agora faziam o coração parar. Causava dores físicas fortes e levavam aqueles sujeitos de arrasta para cima. Quando finalmente terminei a tarefa, retirei toda a vestimenta e a faca que Ogum me deu e fui ao seu encontro. Cada faca estava marcada com o sangue daqueles 7 homens. Entreguei tudo nas mãos de Ogum e disse: cumpri minha missão. Cada uma dessas foi usada em uma das pessoas que me pediu. Nenhum inocente sofreu, apenas aqueles que me entregou o nome. Ogum me disse: aqueles que você desencarnou foram os homens que te mandaram de arrasta para cima. Essas facas agora são suas e a partir de hoje você será conhecido como 7 facadas. Um homem justo que trata a justiça para aqueles que precisam. Cobrará os injustos e guiará uma falange para o caminho da justiça de um Exu. É por isso que no meu ponto diz: Ogum me deu 7 facas, 7 facas afiadas. Chamou eu para trabalhar. Eu, Exu, 7 facadas. Essa é a minha história. Você pode ouvir ou escutar histórias diferentes de outros tipos, mas a vida é assim. Cada espírito tem sua própria história.
Axé pra ti e para os teus, e aqueles que precisam da justiça podem contar comigo. Laroie, seus 7 facadas. Olha, muito top essa história. Caraca, gente. Já pensou, a inveja é uma coisa, né? É algo que é bem difícil, muito difícil realmente de você conseguir lidar com a humanidade, né? Ingratidão também é algo que me pega assim de um jeito que vocês não têm noção. Eu acredito que todo mundo, né? Isso pega todo mundo de um jeito que é complicado. Mas enfim, obrigada por mandar o seu relato, Laroyeixo. Gratidão por ter mandado a sua história, salve suas forças. Eu conheço um ponto de 7 facadas, mas é de um malandro, de Zé Pilintra. De um malandro Zé Pilintra, 7 facadas. E é um pouco diferente a história dele, porque o ponto também conta um pouco da história. Mas enfim, muito obrigada, viu, por ter mandado seu relato, muito axé.